Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4, diz: Quando ele desceu do monte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Coloque a sua Bíblia, deixa ela aberta na sua cadeira. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade que nós temos de estar meditando na Tua Palavra, Deus, que é tão maravilhosa, as Escrituras Sagradas que o Senhor deixou para nós. Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite cheios da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder, do Teu fogo, Pai. Que possamos sair daqui hoje cheios e abastecidos. Deus, que não possamos sair daqui da mesma forma e da mesma maneira, Pai. Deus, por isso abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, o nosso coração. E que o Senhor, Pai, através dessa palavra, possa vir como uma espada, Senhor, a penetrar nos nossos corações. E que possamos sair daqui totalmente diferentes do que entramos. Em nome de Jesus, assim como o Senhor curou esse homem da lepra, eu tenho a certeza que o Senhor pode nos trazer a cura nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem curas maravilhosas para nós. Basta só nós lermos. O que o Senhor trabalhou comigo nesse texto foi algo maravilhoso. Como é tão simples. Quando Jesus disse para nós que seria tão simples, parece que não é tão simples assim, mas é muito simples. Basta apenas uma leitura. Talvez se a Bíblia tivesse uma bula, estaria escrito da seguinte forma: tome cuidado. Essas escrituras podem te curar de uma maneira que pode te deixar meio encabulado. É muito simples. E o que Deus pode fazer nas nossas vidas nessa noite pode ser grandioso de maneira simples. Basta nós crermos. Basta nós entendermos que Deus, Ele pode. Amém? Não sou eu, não é o pastor que vai estar chegando amanhã, não é a pastora, não é ninguém, é apenas Ele. Amém? Na minha última mensagem eu ministrei sobre a casa na rocha, e esse texto é logo após a descida da ministração de Jesus no monte, logo após, logo em seguida. Só para nós lembrarmos, eu gostaria que você está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar um pouquinho só lá no capítulo 5 e vamos reler novamente, pode ser? Brincadeira. Vamos só relembrar aquilo que nós falamos na última mensagem, que era a casa sobre a rocha, amém? Gleice, você não precisa voltar, ok? Eu gostaria só que você acompanhasse na Bíblia e fosse confirmando comigo aí. Em Mateus capítulo 5, nós damos início ao Sermão do Monte, ministrado por Jesus. Lá haviam muitas pessoas. Jesus então ele começa a falar. E naquela época não havia som, microfone, então você imagina como que foi? Foi demais, né? A gente ficou um pouquinho sem som aqui,
Se vocês não cantassem, ninguém ouvia nada, né? Agora imagina o Sermão do Monte, Jesus ministrando. Nós falamos então sobre as bem-aventuranças que fica no capítulo 5, lembra disso? E continuando, nós falamos sobre ser sal e luz, continuando no capítulo 5. Também falamos sobre perdão. Jesus, ele foi ministrando isso. Jesus, ele começa então a falar sobre adultério, ainda no capítulo 5. Ainda no capítulo 5, ele diz que nós temos que ter palavra. Se nós dermos a nossa palavra, nós temos que cumprir. E Jesus disse que nós temos que amar os que nós odiamos. E no capítulo 6, Jesus começa a ensinar para nós vivermos o reino. Jesus, ele começa a orar, falando que aquela oração é uma oração modelo. Você lembra disso? Pai nosso que estais nos céus. Jesus, ele continua falando sobre jejum no capítulo 6. Continuando no capítulo 6, Jesus diz o como nós devemos investir a nossa vida. Amém? No capítulo 6 ainda, Jesus diz que nós devemos ser uma casa iluminada. E também servir somente a um Deus. Somente a Deus. O Deus Todo-Poderoso. Ainda no capítulo 6, para finalizar o capítulo, Jesus, ele nos ensina a confiar em Deus, a colocar toda a nossa confiança, a nossa esperança, os nossos desejos e sonhos, porque ele vai suprir todas as coisas, amém? As coisas simples. No capítulo 7, dando início, ele fala sobre julgamentos, e para fechar o capítulo 7, ele diz para nós perseverarmos em oração, e também passarmos pela porta estreita, que é o caminho que leva a Deus. Tudo isso, Jesus, ele ministrou em apenas um sermão, apenas em uma pregação, apenas em cima do monte, com várias e várias pessoas. Jesus, ele foi ministrando e foi ensinando. Coube às pessoas a entender e a compreender aquilo que Jesus estava falando. Amém? Quando você vem para assistir uma palavra, para fazer um culto a Deus, ou você está em casa estudando a Bíblia, para você entender, você tem que mastigar aquilo, sim ou não? Você tem que prestar atenção, você tem que começar a entender o que Jesus está dizendo, o que essa palavra diz, o que aquele apóstolo queria dizer, o que aquele profeta estava dizendo naquela época, naquele momento. Quando nós entendemos isso, a cura vem. A palavra de Deus, ela penetra nos nossos corações, e isso pode trazer para nós coisas poderosas. Não adianta nós estarmos aqui, ou nós lermos a palavra apenas por ler, porque isso não trará nada para nós. Nós vamos sair daqui da mesma maneira e da mesma forma que nós entramos. O que eu quero que você entenda nesta tarde, neste horário novo, não é nesta noite. O que eu quero que você entenda é que para você ser curado, ser transformado por Deus através da exposição da palavra ou através da leitura bíblica, é que você tem que entender aquilo que está falando. Você tem que compreender, porque senão isso não vai gerar cura no seu coração. Amém? Não adianta nós lermos a palavra, vermos no Antigo Testamento e lemos, principalmente no Antigo Testamento, porque é uma época totalmente diferente da nossa, no Novo também, mas no Antigo é uma época totalmente diferente, porque no Antigo você acaba lendo, no Novo você acaba lendo e entendendo melhor. Mas o Antigo é num momento diferente da história, é num local propício para aquilo, e se nós não entendermos o propósito de Deus ali, nós não somos transformados pela palavra. Mas eu creio que nessa noite eu vou conseguir transmitir de uma forma fácil, para que você entenda e que nós saiamos daqui juntos curados. Amém? Glória a Deus por isso. Quero falar sobre cura. Jesus, ele purifica um imundo, um homem com uma lepra, um homem leproso,
Um homem com hanseníase. Você já ouviu falar nessa enfermidade? É a lepra. Um homem com lepra naquela época, ele era totalmente isolado da sociedade. Ele não tinha nenhum espaço, porque era tido como um homem imundo, um homem impuro, um homem que não devia se misturar, um homem que não devia estar no meio das pessoas. Ele tinha que ficar de lado. Mas aí veio uma pergunta na hora que eu estava lendo: se havia uma multidão no Sermão do Monte, como esse homem estava ali? Em que espaço ele tomou para ouvir Jesus ministrar? Você pensou nisso? Nós vamos ir para esse detalhe daqui a pouco. No verso número 1, diz: após descer do monte, Jesus então termina o seu sermão. Com certeza ele tinha uma água ali, porque ele falou muito, sim ou não, gente? Nós lemos na Bíblia sintetizado, mas eu acho que Jesus falou muito mais. Então ele terminou o seu sermão, abençoou a galera, tomou uma água e foi descer. E de repente esse leproso aborda Jesus, dizendo assim, diz o texto no verso 1: após descer do monte, muitos seguiam a Jesus. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus terminou o seu sermão e ele começa a descer do monte, e todo aquele povo o segue. Vamos falar sobre seguir. Seguiam, seguidores. Eu dividi aqui 5 grupos. O primeiro grupo é as multidões, porque ali diz que grandes multidões seguiam Jesus. A multidão, haviam várias pessoas. Se era uma multidão, havia uma série de pessoas. Se nós estamos aqui todos unidos, juntos, nós temos cada um com a sua personalidade, cada um com a sua intenção de estar aqui hoje. Eu espero que seja uma só, mas existem pessoas e pessoas. Havia uma multidão, e dentro dessa multidão tinham aquelas pessoas que somente iam. Você deve conhecer pessoas que, se vê um ajuntamento de pessoas, ela vai. Naquela época não era diferente. Se parar 10 pessoas lá na rua agora e ficar olhando para o céu fazendo assim, ó, um olhando para o outro fazendo assim, daqui a pouco todo mundo vai chegar perto e ficar procurando, mesmo que não seja nada. Se houver um acidente em qualquer lugar, principalmente onde tem comércio, todo mundo para de trabalhar para ver, sim ou não? Naquela época não era diferente. Havia um ajuntamento de pessoas, e também tinham aquelas pessoas que somente iam. Não tinha propósito nenhum nelas, era apenas para estar no meio. Também tinham aquelas pessoas que só queriam um milagre. A fama de Jesus já estava espalhada, haviam muitos seguidores, havia multidões que seguiam ele, todos sabiam que Jesus curava, e naquela época havia muitas enfermidades. Então haviam aquelas pessoas que gostariam de obter uma cura, então eles iam até lá apenas para serem curados. Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Também naquele meio, naquele grupo, naquela multidão, haviam também pessoas interesseiras. Também tem nos nossos dias de hoje, sim ou não? Pessoas interesseiras, que queriam algo em troca, queriam fazer algo, queriam estar próximo, talvez chegar um pouquinho próximo de Jesus para bater uma selfie com ele.
A intenção talvez não seria ser amigo, seguidor, muito menos discípulo, muito menos aquele que quer aprender, mas gostaria apenas de tirar uma selfie, ter guardada ou postar no Facebook e se sentir importante no momento. Jesus, ele estava famoso ali. Jesus, ele estava vivendo um momento de fama. É lógico que ele não se deixou levar por isso, mas as pessoas gostam. Sim ou não? De apenas tirar uma foto. Vai que o demônio aparece para mim ou mostro a foto de Jesus. Talvez mostrando a foto o demônio fuja. Talvez mostrando a foto da Nívia Soares, talvez o demônio fuja. Talvez mostrando a foto do David Keelan, sei lá. O David Keelan fala: amorzinho, papai, quero te abraçar. Talvez funcione. Mas não. Haviam também, no meio daquelas pessoas que não assumiam Jesus. Sabe aquele tipo de pessoa que está andando com ele, mas não assume para os outros? Que está com Jesus? Sabe aquela pessoa que gosta de ficar e você pergunta: você está namorando? Para com isso, rapaz. Não quer um compromisso genuíno com ele, não assume estar com ele, mas está no meio. Não sei se você está me entendendo, mas do contexto de hoje também existem, amém? Mas eu quero te deixar com uma pulga atrás da orelha agora. Lembrei do pastor da pulga agora. Mas eu quero te deixar assim com uma coceirinha na cabeça. O ruim da multidão, porque foi a mesma multidão que escolheu Barrabás. Esse foi o maior problema da multidão. No momento no qual Jesus passou por, talvez por um tempo, talvez do seu ministério, talvez não, com certeza, o momento mais difícil como um ser humano, não como Deus, se é que você me entende. O momento mais difícil do seu ministério, a multidão não escolheu ele. A multidão escolheu Barrabás. Foi para cumprir o propósito de Deus, sim. Mas o ser humano mostrou quem ele verdadeiramente é. Um ser caído. Um ser que estava no meio para buscar algo. Um ser que estava no meio para buscar a cura. Um ser que estava no meio não para assumir compromisso. Um ser que estava no meio apenas para tirar uma foto. Mas na hora que precisou da multidão, a multidão não estava com ele. Jesus, ele nos ensina algo poderoso aqui. Muito poderoso. Talvez você pode pensar que a igreja certa é a igreja que está com muita gente. Talvez você pode pensar que a célula que faz sucesso é a célula que tem muita gente. Mas eu quero deixar algo, e eu quero que você grave isso no seu coração. Está certo aonde existem pessoas reunidas com um único propósito. O propósito de elevar o santo nome de Jesus e aprender com Ele e ser curado, transformado e restaurado por Ele. É Ele. Aleluia. Amém? Nós podemos estar reunidos em 2, 3, mas se nós estivermos reunidos com o mesmo propósito, ali o Senhor pode ordenar uma bênção sem medidas, que nós possamos sair e levar isso para onde nós estivermos, nas nossas células, nas nossas casas, amém? O mesmo propósito. Continuando, o segundo grupo, depois das multidões, haviam os 70 discípulos, os 70 mais próximos. E esses 70, eles tinham a incumbência de levar o evangelho e anunciar pelas ruas, pelas casas. Esses 70 tinha esse propósito. Jesus, ele juntou esses 70 para realmente levar.
leva isso que eu estou falando. Vai nas casas, sai pelas ruas, sai anunciando. Ou você pensa que foi só Jesus ministrando? Não, ele precisou de uma mídia. Não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada. Então os 70 foram escolhidos e tiveram a incumbência de levar e anunciar aquilo que Jesus falava para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. O terceiro grupo eram os 12 apóstolos, chamados por Jesus para ter um ministério junto com ele, para eles aprenderem funções de liderança. Os 12 tinham algo, nada em comum. Jesus escolheu pessoas assim que não eram capacitadas, pessoas que não tinham um alto gabarito. Não foi assim. No entanto, quando nós vemos no Novo Testamento, qual apóstolo que mais escreveu o Novo Testamento? Apóstolo Paulo. Era o apóstolo que não andava com Jesus. Paulo, ele era mais capacitado. Não estou dizendo que ele era melhor que os outros, mas Paulo teve a incumbência apenas de trazer a doutrina da igreja. Tudo isso que nós fazemos veio de Paulo. Deus através de Paulo. Amém? Então os 12 tinham um papel ali determinante ali, de aprender com o mestre a ser um líder, aprender com o mestre e ser testemunha ocular, até porque Jesus, ele ia subir. Jesus precisava de testemunhas oculares, pessoas que viram, pessoas que estavam ali quando Jesus curou, quando Jesus transformou a água em vinho, quando Jesus fez algo poderoso igual a multiplicação dos pães e peixes. Poderoso isso, sim, gente? Glória a Deus. O quarto grupo é os 3. Fala comigo, os 3. Aí você fala, nossa pastor, agora eu sei esse negócio dos 3 aí que o senhor falou na escola bíblica, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Os 3 mais chegados ali naquele momento, naquele período o qual Jesus estava na terra, que é Pedro, Tiago e João. Essa música é boa, né, gente? Grava, né, essa música. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Sensacional essa música, né? Poxa. Por isso que nós cantamos Galileu, Jesus, porque ele era da Galileia. Sensacional. Ó, não queria falar nada não, mas depois disso que eu falei, teve gente aí que entendeu. Pensando o quê? Verdade. Por que a gente canta Galileu, Jesus, Jesus, Galileu? Será que é um negócio especial? Será que não? É porque ele veio da Galileia. Só isso. É igual a gente cantar Mariliense, é o Douglas, né? Era apenas isso, gente. Centro-Oeste Paulista. Vamos lá. Quinto grupo. Nós falamos sobre Pedro, Tiago e João. Eles tinham um privilégio de estar mais próximos de Jesus. Eram os caras assim que viram algo assim que talvez os 12, os outros 9 assim não tinham muito privilégio de ver algumas coisas diferentes como esses 3 viram. Se você ler a Bíblia, você vai entender, principalmente na parte da transfiguração. Não vou falar mais, vou deixar você ler. Amém? E o quinto grupo, talvez não preciso chamar de grupo, que é apenas uma pessoa, que era João. E eu gostaria que a Gleice abrisse comigo em João, e você também, se você quiser, está aí no Novo Testamento. João capítulo 13, verso 25.
João era o discípulo amado de Jesus. Era aquele cara que Jesus, ele olhava assim, ele falava: meu pai, esse cara tem amor demais. João 13, 25 diz assim: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Esse discípulo era João. Olha que lindo isso. João, ele reclinou no peito de Jesus. Você imagina essa intimidade com Jesus? O apóstolo João, nesse momento, colocando a sua cabeça no peito de Jesus e dizendo para ele: Senhor, quem é? Jesus conversando ali com ele, e João apenas no teu peito, sentindo as batidas do coração de Jesus. Daqui a pouco vai sair uma música do David Keeler aqui, amém? Mas imagina a intimidade, que maravilhoso isso. João capítulo 21, verso 7, diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Esse texto é aquele texto tão famoso que Jesus volta, e o que Jesus está fazendo na praia? Jesus fazendo um churrasquinho de peixe, esperando os discípulos. Logo que antes aconteceu algumas coisas, mas Jesus estava fazendo um churrasquinho ali, e quem que reconhece Jesus? João. E o que diz? Aquele discípulo a quem Jesus amava. Se Jesus amava sim todos, amava os 12, talvez na Bíblia, na Escritura Sagrada, estivesse escrito: amava os 12. Mas Jesus, ele tinha um carinho muito especial por João. Então, naquele sermão do monte, estavam todas essas pessoas. Vocês entenderam agora o porquê disso. A multidão, muitas pessoas diferentes, e com propósitos diferentes, com intenções diferentes. Naquele local então haviam multidões, haviam os 70 discípulos, haviam os 12 apóstolos, haviam os 3 que eram mais chegados, e havia João, que era o discípulo amado de Jesus. Uma variação de pessoas, sim ou não? Uma variedade de pessoas. Vamos continuar? Vamos lá. No verso 2, diz assim, de Mateus capítulo 8, você pode voltar agora, nós vamos ficar só em Mateus. Diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse verso. Um leproso, nós falamos um pouco, ele estava com uma doença, uma lepra em sua pele. Lembrando, o leproso não poderia estar no meio das pessoas, dentre a sociedade, ele tinha que ficar afastado. E o que é mais interessante, queridos, é que a medicina descobriu em 1873 essa doença. Após Cristo, lógico. 1873. O que isso quer dizer? Eu não vou falar nada. Mas o que isso quer dizer? A grandiosidade de Cristo, sim ou não? Ele curou uma lepra, coisa que o homem conseguiu descobrir 1873 anos após a morte dele. Adorou de joelhos. Isso mostra para nós uma atitude do quê? De rendição. Aquele leproso, ele estava lá, ele ouviu a mensagem, ele ouviu todo o sermão do monte, mesmo de longe, mas ele ouviu, porque se ele teve essa atitude, ele entendeu.
E ele teve um momento de rendição, porque ele se ajoelha. E ele diz para o mestre: Senhor, se quiseres. Na minha Bíblia diz assim: Senhor, se é da tua vontade. Queridos, imagina só o desespero daquele homem. Ele poderia chegar no mestre e falar assim: Senhor, me cura, pelo amor de Deus. Um homem desse, da forma como que ele falou, ele tinha entendimento, porque ele só poderia ser curado se Jesus quisesse. Por isso eu afirmo a tese de que nós somos aceitos e não aceitamos a Cristo. Nós somos curados por Ele, não pela nossa oração, ou não pelo nosso pedido nós somos curados se Ele quiser. Nós somos aceitos se Ele quiser. É Ele. Esse homem tinha um entendimento, por isso ele se rendeu diante do mestre e disse: Jesus, Senhor, se tu quiseres. E ele não fez uma pergunta: o Senhor pode me curar? Não, ele disse: o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Agora, queridos, voltando, aonde aquele homem estava no meio da multidão? Aonde? Isso não tem na Bíblia. Não tem. Não está descrito onde, o momento, o local que aquele homem estava. Mas, querido, provavelmente ele estava bem longe. Eu imagino quando Jesus começou a ministrar o Sermão do Monte, ele começou a ficar atento àquilo. Jesus falando das bem-aventuranças, Jesus falando de confiar em Deus, depositar a nossa confiança em Deus. Aquele homem não tinha nada, aquele homem não possuía riquezas, aquele homem era totalmente excluído da sociedade. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele desce do monte, acabou de ministrar o sermão, e o primeiro que chega nele necessitado era um homem pobre, era um homem doente, era um homem excluído da sociedade, era um homem que estava prestes a morrer, era um homem que não tinha nada, ele só precisava de uma cura do mestre, para ele ser testemunha e viver aquilo que Deus tinha para ele. Enquanto nós nos acharmos demais, nós não vamos ser curados. Enquanto nós pensarmos que nós somos tudo e não precisamos de nada, nós não vamos ser curados por Deus, porque na Bíblia não diz que um homem cheio da grana chegou em Jesus. A Bíblia não diz que um homem que talvez fosse o mais sábio daquela época chegou em Jesus e queria uma cura. O que nos rouba nos nossos dias de sermos curados somos nós mesmos. Nós não entendemos o que Cristo diz, nós não entendemos o que a Bíblia diz, e nós seguimos a nossa vida medíocre sem receber a cura de Deus. Nós vivemos na periferia da bênção do Senhor, nós vivemos lá na periferia daquilo que Deus pode fazer por nós, e nós continuamos lá porque nós não entendemos. Esse leproso estava na periferia ali do monte, estava num lugar onde ninguém poderia ver ele, mas ele entendeu, ele compreendeu, e ele chegou no mestre, e ele teve uma atitude de rendição, e disse para o mestre: o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Amém? Somente Deus pode nos trazer a cura. Só que isso nós temos que entender, querido. Esse texto da cura está todo ligado ao sermão. Não tem como nós separarmos esse texto e falar que esse homem simplesmente chegou do nada e disse para Jesus curar ele.
Esse homem teve que entender aquilo que Jesus estava passando no sermão. E quantas vezes nós viemos à casa de Deus e nós não entendemos o sermão. Nós não buscamos entender o sermão. Nós fechamos os nossos ouvidos para o sermão. Nós gostamos do louvor. Só que no sermão, às vezes, nós estamos viajando ou nós estamos lá fora. Eu gosto muito de louvor, mas a palavra me dá um sono. Querido, talvez o seu sono é porque você realmente não está entendendo. Talvez você está tendo sono lendo a Bíblia porque você não está entendendo o que a Bíblia está querendo falar para você. Porque quando nós estudamos algo, nós ficamos com anseio de aprender mais. Quando nós entendemos aquele texto está querendo falar algo para nós. É igual uma série que você assiste o primeiro capítulo e você já quer assistir o segundo. Você já quer assistir o terceiro. E aí você quer aprender mais. Na verdade, nós como cristãos, seguidores de Cristo, e temos a palavra, a Bíblia Sagrada, como manual de vida, nós estamos muito atrás, mas muito atrás do islamismo, aonde eles possuem o Alcorão e sabem de capa a capa. Nós estamos muito atrás, por isso que nós não somos curados, por isso que nós continuamos tendo o mesmo problema, por isso que nós temos ainda pessoas no nosso meio, ainda que são muito mentirosas, pessoas que são muito caluniosas, pessoas que gostam de intriga, pessoas que querem fazer o mal, porque ainda não são curadas. Infelizmente. Mas eu creio que se nós nos abrirmos para aquilo que Deus quer fazer, Deus Ele pode nos curar. O Senhor sabe a lepra que você possui. E você mais do que Ele sabe, porque você se conhece. E você pode chegar no Mestre hoje e dizer: Senhor, essa é a minha lepra. O Senhor pode me curar. O Senhor pode. O Senhor pode. Por isso, queridos, que nós, como igreja brasileira, cristãos brasileiros, estamos cada vez mais inchados, cada vez um número maior, mas nós estamos ficando na multidão. Nós somos apenas a multidão. A partir do momento que nós começarmos a sermos os 70, começarmos a sermos os 12, começarmos a sermos os chegados, começarmos a ser aquele mais chegado de Jesus, talvez haverá mudança no nosso país, talvez haverá mudança no nosso âmbito de trabalho, na nossa casa, na nossa própria igreja, mas nós ainda estamos na multidão. Quando nós pararmos de sermos multidão, nós vamos começar a trazer transformação, nós vamos começar a ser curados, e vamos começar a levar a cura. Não sei se você notou, mas no versículo 4 Jesus diz para ele: não fala para ninguém, vai no sacerdote, porque ele vai saber o que fazer. Porque em Levíticos, lá no Antigo Testamento, havia uma cerimônia para um leproso quando ele fosse curado. Ele tinha que chegar no sacerdote. E eu não quero citar aqui porque é só 32 versículos. E para entender nós tínhamos que ler os 32. Eu tentei pegar e resumir, mas nos 32 versículos tem os padrões. E aí nós entraríamos igual o último culto que eu fiz. Talvez numa próxima. Amém? Mas tinha uma cerimônia a fazer. E quem fazia a cerimônia era um sacerdote. E Jesus chega para ele e fala: não fala para ninguém, só vai no sacerdote, mostra que você foi curado, que ele vai saber o que fazer.
a tal da cerimônia que estava lá no Antigo Testamento. Amém? Porque aquilo ia servir como, está no versículo 4, testemunho. Todos iam ver cura nele, e aquilo ia ser para a edificação da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é demais. Por isso que é importante nós entendermos e sermos curados, porque a partir do momento que nós somos curados, isso vai servir de testemunho para a edificação da igreja, para a edificação das pessoas. Quando uma pessoa chega e testemunha, uma outra pessoa que tem dificuldade, por exemplo, uma pessoa que chega para a igreja e tem um problema, sei lá, de alcoolismo, pode ser qualquer coisa, mas a pessoa tem um problema de alcoolismo, por exemplo, existem pessoas aqui curadas disso, pessoas que podem chegar nela e ajudar e testemunhar o que Jesus fez, e essa pessoa, através da outra pessoa, será edificada, e com isso ela vai entender, e provavelmente Deus pode derramar a cura sobre ele. Isso é a importância, esse era o propósito de Jesus, porque senão Jesus ia curar aquele leproso e vaza, beleza, está curado, beijo, manda um abraço para a família. E não era isso. O propósito da cura era outro. O propósito da cura era realmente levar isso para as pessoas, como testemunho, depois do ritual com o sacerdote. Amém? Amém, queridos? Vocês viram o poder da palavra? Apenas um texto simples, mas que Jesus nos mostra que Ele pode nos curar de qualquer coisa. Nós servimos um Deus do impossível, um Deus que pode, e nós cremos que se nós nos entregarmos, se nós achegarmos a Cristo e expormos aquilo que nós temos de imperfeição para ser curado, nós podemos ser curados. Amém? Mas isso é só você e Deus. É só você e Deus. É só você e Ele. No verso 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero. Você imagina naquele momento o leproso ouvindo isso? Porque o leproso disse para Jesus: se você quiser, o Senhor pode me curar. E de repente Jesus olha para ele e fala assim: eu quero. Você imagina aquilo? Você já pediu algo para o seu pai, para sua mãe? Lembra quando você era criança aí? Vamos lá. Talvez você pediu alguma coisa e seu pai falou assim: não, eu vou te dar. Como que você ficou? Extasiado. Que mais? Maravilhado. Que mais? Feliz. Talvez chocado. Não, eu tô chocado. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. Meu pai vai me dar aquilo que eu tanto sonhei. Coisa de adolescente, né? Imagina, queridos, quem já assistiu Chaves aqui? Quando alguém queria brincar com o Chaves, ou ele ficou sabendo que ia haver alguma coisa que envolvia comida, como que o Chaves começava a reagir? Zaz, 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 era um negócio assim, ele começava a bater as perninhas assim. Até o Kiko falar: cálice, cálice, você me deixa louco. Mas era o momento dele assim de euforia, de saber que ia acontecer algo que ele gostaria que acontecesse. Agora imagina aquele homem leproso que não tem nada a ver com o Chaves aqui, né? Imagina aquele homem naquele momento, Jesus falando para ele assim: eu quero. Ah, pai, ele ajoelhado ali, derrama, vai que vai, estou aguardando ansiosamente. Naquele momento, naquela cabeça daquele homem, daquele leproso,
Ele falou assim: meu, valeu a pena subir esse monte. Sabe por quê, querido? Um homem leproso, um homem excluído da sociedade, um homem sem esperança, um homem que não tinha nada de valor, um homem que talvez estava andando ali de uma forma muito cansada, subiu num monte. E é engraçado que aonde tem sacrifício, tem cura. Não é à toa que a Bíblia nos mostra várias situações de grandes homens que subiram no monte e foram curados. Não que nós devemos subir no monte hoje, mas o Senhor requer um sacrifício. Não é matar animais, isso era no Antigo Testamento. Mas o maior sacrifício de nós hoje em dia é reconhecermos a nossa lepra. O nosso maior sacrifício de hoje é nós nos abstermos de coisas que nós gostamos e renunciarmos para seguir Jesus. Requer sacrifício. Quando Jesus ele fala para nós tomarmos a nossa cruz, quando Jesus fala para nós que nós viveríamos aflições, quando Jesus ele fala para nós várias e várias coisas que nós, por amor dele, nós sofreríamos. É isso. Se nós nos abstermos daquilo que nos tira da presença de Deus, nós somos curados. Sacrifício. Aquele homem subiu no monte talvez de uma forma assim, demorada, gemendo, eu não sei. Mas naquele momento que ele ouviu Jesus falando assim, eu quero, eu acho que passou um filme na cabeça dele. E Jesus disse, quero. Fica limpo. Mais nada. Naquele exato instante, ele ficou limpo de sua lepra. Exato. Eu acho muito engraçado quando nós lemos a Bíblia e vemos isso, e Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, sim ou não? Eu creio nisso. Eu creio porque foi o próprio Cristo que disse isso. Eu creio que eu posso viver coisas grandiosas. Jesus ele olha para um homem e diz assim, eu quero ser limpo. Acabou. Ele não precisou de campanha de 52 dias. Ele não precisou de uma oração de 3 horas expulsando Satanás. Ele precisou de um homem que tinha um entendimento e estava disposto. E ele precisou de que ele mesmo, Jesus, na vontade dele, disse sim, e aquele homem foi curado. Por isso eu tenho absoluta certeza de que o Senhor, se Ele quiser, Ele pode fazer algo estrondoso no nosso meio. Se Ele encontrar corações aqui que realmente sinceros, e colocar diante de Deus, Senhor, a minha lepra é essa, eu sei que o Senhor pode curar, e eu estou disposto a me sacrificar por isso. Eu estou disposto a deixar de lado para te seguir. Talvez, querido, seja o seu orgulho, talvez seja a sua soberba, talvez seja, não sei. Existem coisas que nos afastam de Deus e você sabe o que é. Talvez seja adultério, eu não sei. Mas existem coisas nos nossos corações, como seres caídos, que nos levam para longe de Deus. Talvez isso seja a sua lepra hoje.